Olá, belos! Hoje eu trago a receita de um bolo Floresta Negra, uma das sobremesas mais famosas aqui da Alemanha. Mas esse é um vídeo um pouquinho diferente. Se você me acompanha lá no Instagram, você já sabe que meu real trabalho é desenvolver e testar receitas. Eu só compartilho as receitas com vocês quando eu tenho certeza que vai funcionar na minha e na sua cozinha. Desta vez eu quero mostrar o que pode dar errado num bolo como este. Mas calma que essa receita já foi ajustada e você já pode prepará-la na sua casa. A ideia aqui é que com os meus erros, isso seja uma inspiração para você não desistir quando o seu bolo der errado. E lá no site eu coloquei tudo detalhadinho, tudo que deu errado e como eu corrigi a receita. Para visitar o site é só clicar no link que está na caixa de informações abaixo do vídeo. A versão original do Floresta Negra aqui na Alemanha é geralmente uma base de genoise de chocolate recheada com muito chantilly e cerejas frescas preparadas no licor. Eu fiz algumas adaptações nessa receita só para o bolo aguentar melhor em temperaturas mais altas como no Brasil. Então a gente começa pelo recheio. Aqui você pode usar já a cereja em calda, prontinha, comprada no mercado ou preparar em casa em 15 minutinhos. Então aqui eu tenho 300 gramas de cereja já lavadas e agora é retirar o talo e o caroço. Aí eu coloco numa panela com 40 gramas de açúcar, uma colher de suco de limão, uma colher de sopa de raspas de limão e meia colher de chá de extrato de baunilha. Se você quiser que esse recheio fique um pouquinho mais cremoso, é só adicionar 10 gramas de amido de milho. Aí é levar para cozinhar em fogo médio, mexendo de vez em quando por uns 15 minutinhos até que as frutas estejam macias. O segredo aqui é não cozinhar demais a cereja, ela precisa ficar al dente para trazer textura ao bolo. Depois de prontas, você pode retirar da panela quente ou levar para a geladeira por uns 15 minutinhos para ela esfriar mais rápido. Aqui na Alemanha não existe Floresta Negra sem aquele licor de cereja chamado Kirsch. Então assim que a temperatura baixar, eu acrescento 150 ml de licor de cereja. É claro que não precisa ser licor de cereja, pode ser qualquer licor de sabor suave que você tenha em casa ou ainda fazer a versão sem álcool. Depois é guardar muito bem num pote hermético na geladeira por até 2 semanas. Agora vamos para a massa, onde começaram os meus problemas com esse bolo. Este é um bolo Black Velvet inspirado na minha receita de Red Velvet que já tem aqui no canal, mas adaptar uma receita não é tão simples assim. Essa massa ela é super úmida, super fofinha e delicada e eu acho que combina perfeitamente com o bolo Floresta Negra. A primeira coisa a fazer, o ponto mais importante, é deixar todos os ingredientes na mesma temperatura. Então retire tudo da geladeira pelo menos 1 hora antes de começar. Agora começa preparando a assadeira. Aqui eu faria já diferente, eu não usaria essa faixa térmica, essa massa ela já é fofa demais, ela é bastante úmida e a faixa acabou deixando a minha massa ainda mais delicada, dificultando a montagem e o corte do bolo. Então aqui eu só coloco um pedacinho de papel manteiga no fundo da assadeira e não unte as laterais, isso já vai ajudar o seu bolo a crescer mais retinho na assadeira. A assadeira pronta, já coloca seu forno para aquecer a 170 graus. Agora é a vez do leitelho, um ingrediente super importante nessa receita. Para preparar, 240 ml de qualquer leite em temperatura ambiente e 15 ml de suco de limão. É mexer bem e reservar por uns 15 minutos até talhar. Se você não quiser usar o leitelho, lá no site eu coloquei algumas substituições. Agora é a vez dos ingredientes secos, então aqui eu tenho 210 gramas de farinha de trigo com 100 gramas de cacau. Eu estou usando aquele black cacau, aquele bem pretinho, mas você pode usar tanto natural quanto alcalino nessa receita. Ou ainda o chocolate em pó sem açúcar. Aqui eu vou juntar também 5 gramas de sal, 5 gramas de café solúvel, 5 gramas de bicarbonato e 10 gramas de fermento em pó. É misturar muito bem e reservar. Agora na batedeira com todos os ingredientes em temperatura ambiente eu começo amaciando 220 gramas de manteiga sem sal, macia, com 180 gramas de açúcar refinado ou cristal. Já adiciono aqui também 100 gramas de açúcar mascavo. Agora bater isso aqui por uns 5 minutinhos até formar um creme fofo e clarinho. Depois eu junto os ovos, são 3 ovos, um de cada vez. Se você quiser pesar, 200 gramas em ovos. Coloca um, bate aí por uns 30 segundos, coloca o próximo.
Depois eu acrescento 5 gramas de vinagre branco, 10 gramas de extrato de baunilha e 240 gramas de buttermilk. Agora misturar isso muito bem por 1 minutinho sem bater demais. Primeiro problema na massa. Notou aqui que a minha massa talhou? Quantas vezes eu te pedi aqui que os seus ingredientes estejam em temperatura ambiente? A minha manteiga, apesar de macia, estava levemente gelada. Uma forma de você trazer a manteiga em temperatura ambiente mais rápido é ralando a manteiga. Acrescento os ingredientes secos e misturo delicadamente aí por no máximo 3 minutinhos até que a massa fique lisa e homogênea de novo. Em teoria, essa massa deu problema porque ela talhou, mas calma, você não perdeu o seu bolo. Se talhar, pode sim dar diferença aí na textura dele, mas você não precisa jogar esse bolo fora, não. Agora é dividir essa massa em 2 assadeiras de 20 centímetros ou até 3 assadeiras de 15 centímetros e levar para assar por 35, 40 minutinhos, dependendo do seu forno. Se você estiver usando essa faixa térmica, aumente aí o tempo mais uns 5, 10 minutinhos e torcer para esse bolo dar certo. Retirou do forno, espere uns 20 minutinhos antes de desenformar. Tá vendo essas bolhas aqui no topo dos meus bolos? Pois é, essas bolhas elas acontecem por alguns motivos. Forno alto demais é um deles. E lá no site eu conto outros motivos que pode causar isso no seu bolo. Essa assadeira não foi untada, e se necessário, passe uma faquinha em toda a lateral antes de desenformar o seu bolo. Aí deixa ele esfriar completamente e depois divida cada bolo em 2 camadas com a mesma altura. E gente, olha a fofura e a delicadeza que essa massa ficou. O problema aqui é que ela é fofa demais para um bolo que a gente precisa de estrutura. Uma dica é sempre você assar a massa do bolo no dia anterior que você vai montar. Na hora da montagem ela vai estar mais estruturada. Então agora, enquanto meus bolos estão esfriando, eu vou preparar o recheio, que é um chantilly. Aqui você precisa usar o creme de leite mais gordo que você encontrar, ou a nata. Tem que ter no mínimo 32% de gordura. Se você encontrar entre 40 e 42, será perfeito. Para preparar esse chantilly, todos os ingredientes e utensílios precisam estar super gelados, então deixa na geladeira pelo menos 1 hora antes de começar a bater. O meu bolo ele tem 20 por 15 centímetros, então aqui mais ou menos uns 600 gramas de creme de leite seria o ideal para cobrir um bolo aí de 20, 25 centímetros. Então aqui creme de leite super gelado, vou colocar aqui 700 gramas de creme de leite com 80 gramas de açúcar baunilhado. Eu já mostrei aqui no canal como fazer, você também pode usar o extrato de baunilha, a essência de baunilha na metade da quantidade de extrato ou ainda sementinhas de fava. Aí é bater isso aqui por mais ou menos uns 8 minutinhos até começar a formar picos médios para firme. Ele precisa ficar com uma consistência bem firme. Tudo prontinho, já podemos montar esse bolo. Então, para quem está no Brasil ou em algum lugar com um clima quente, eu sugiro aí fazer uma blindagem com os pedacinhos de bolo que sobrar na hora de nivelar as camadas ou um pouquinho de ganache, só para segurar o chantilly no lugar. Aqui eu tenho 300 gramas de ganache, o suficiente aí para fazer a blindagem das 3 camadas de recheio. Eu deixei a receita aqui na caixa de informações abaixo do vídeo. Para bolo de festa, sim, eu sempre monto dentro da assadeira que eu assei forrada com uma folha de acetato para ele ficar bem estruturadinho. Então a montagem é super simples, eu começo colocando uma camada de bolo e a minha ideia que era regar essa camada com a calda de cereja que a gente fez lá no recheio. Mas note como o meu bolo está super delicado e regar essa massa seria prejudicar a estrutura do meu bolo. Agora, como essa receita já foi ajustada, você pode fazer isso na sua casa. Então coloca um pouquinho de calda aqui nessa massa para trazer ainda mais sabor para o seu bolo. Aí é colocar uma blindagem com pedacinhos de bolo ou com a ganache bem fininha e completa todo esse interior com chantilly. Aí coloca as cerejinhas, coloca um pouquinho da calda e coloca mais uma camada de bolo. E aí você vai fazendo esse processo até usar todas as camadas de bolo. Então coloca bolo, rega com um pouquinho de calda, coloca a blindagem, coloca o recheio e a próxima camada de bolo. A última camada de bolo você sempre rega do lado que vai ficar em contato com o recheio. Aí coloca ela lá, dá uma pressionada para nivelar todas as camadas e cubra com plástico filme. Esse bolo ele precisa descansar por pelo menos 4 horas antes de ser finalizado. Esse descanso também vai fazer com que a calda de cereja traga ainda mais sabor para a massa.
Sem dizer que esse bolo vai ficar ainda mais gostoso e mais molhadinho. Se sobrou chantilly, leve ele para a geladeira e deixe ele lá quietinho até na hora de usar. Se você preferir, prepare só metade para a hora do recheio e o restante na hora de finalizar o bolo. Enquanto o meu bolo está na geladeira, eu preparo a decoração. Para dar esse efeito de tronco de árvore, a gente vai fazer lascas de chocolate. Para isso, a gente precisa de chocolate de boa qualidade, já temperado na temperatura ideal de uso. Então, aqui eu tenho chocolate 54% cacau, que eu usei a técnica da manteiga de cacau para temperar, que eu já mostrei aqui no canal como fazer. A quantidade de chocolate e o tamanho desse retângulo vai depender do tamanho e altura do seu bolo. Então, meu bolo ele tem 20 centímetros de diâmetro e 15 centímetros de altura. Eu vou fazer um retângulo de mais ou menos 15 centímetros por 60. Tem que ser pelo menos o dobro, até 3 vezes mais, para garantir que não vai faltar lascas na hora de decorar o seu bolo. Aí é só esparramar esse chocolate então no papel manteiga, fazer uma camada bem fininha, alisa bem aí com uma espátula. Tenta deixar mais ou menos aí o desenho de um retângulo e aí cobre com mais uma folha de papel manteiga. O ideal é passar a mão por cima para deixar bem lisinho e tirar o excesso de bolhas. Aí é só enrolar com jeitinho e levar para a geladeira por 25 minutos. Nada de levar chocolate para o congelador, deixa ele cristalizar naturalmente na geladeira. Retira o rolinho da geladeira e agora é abrir ele com bastante jeitinho. Você vai segurar com uma mão e delicadamente puxar com a outra. Você vai escutar que ele vai começar a estralar inteiro, mas não precisa se preocupar. E olha que demais, gente. Agora a gente tem lascas gigantes de chocolate que parecem madeira para decorar nosso bolo de floresta. Se puder, prepare essas lascas no dia anterior ou com pelo menos 3 horas antes de decorar o seu bolo. Assim o chocolate vai ter tempo suficiente para secar e evitar marcas de digitais na hora de montar. Agora sim, depois do tempo de geladeira, o meu bolo passou a noite na geladeira e é a hora de finalizar. Retirou da geladeira, tira a folha de acetato aí com bastante jeitinho e já coloca esse bolo direto no prato onde eu vou servir. Também já tira a cobertura da geladeira. Se sobrou chantilly do recheio, você vai colocar mais um pouquinho de creme de leite bem gelado e bater por uns 2, 3 minutinhos até ele ficar lisinho e consistente de novo. Senão você vai preparar metade da receita que a gente usou para o recheio para fazer agora a cobertura. Então coloca um pouco de chantilly pelo bolo todo, espalhe bem, alise e tire todo o excesso. Leve esse bolo de volta para a geladeira por uns 20 minutinhos. E se estiver quente demais aí na sua região, coloca o chantilly também na geladeira enquanto esse bolo espera. Depois desse tempo, a gente coloca mais uma camada generosa de chantilly e espalha pelo bolo todinho. Mas aqui a camada precisa ficar mais grossinha, ela não precisa ficar perfeita. Só tira o excesso, alisa um pouquinho, que a gente vai precisar dela para segurar as lascas de chocolate. É isso, e agora com jeitinho a gente vai colar as lascas em volta desse bolo todo. Se ela estiver muito mais alta aí que a borda do seu bolo, você pode quebrar com jeitinho, que ela é bem delicadinha, ela quebra super fácil. Coloca bem juntinho uma da outra, que a ideia aqui é ficar parecendo um tronco de árvore. Não se preocupe se quebrar, é você pegar só um pedacinho menor de lasca e colocar ali no espacinho que ficou faltando. Vai fazendo isso na volta toda do seu bolo. E não esquece que lá no site eu coloco todos os detalhes de todo o trabalho que eu tive com esse bolo, tudo que deu errado, como eu consertei, sobre ingredientes, eu falo sobre material usado, armazenamento, validade, é só clicar no link que está abaixo desse vídeo. Agora é finalizar com o chantilly que sobrou, raspas de chocolate e, claro, frutinhas frescas. Agora me diz, se eu tivesse editado esse vídeo e não contado que eu tive problemas com essa massa, você acreditaria que esse bolo aqui tinha problemas? Me conte aqui nos comentários. Eu espero de coração que os meus erros te inspirem a nunca desistir quando um bolo dá errado. Eu erro e erro muito na minha cozinha, mas eu amo esses erros que quando eu trago um vídeo aqui pro YouTube, eu já cometi os erros por você e você pode fazer minha receita tranquilamente na tua casa. E cozinha é isso, como na vida a gente tem dias bons e ruins. Então não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e claro, me acompanhe também lá no Instagram. Obrigada e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!